Salve rapaziada, hoje eu vou estar trazendo uma nova obra pro canal que sinceramente eu gostei muito e eu espero que vocês gostem também. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aparece um jovem sorrindo, segurando o volante que aparentemente pertence a um carro esportivo muito luxuoso. Na frente da universidade nos é mostrado um carro vermelho que eu não faço a mínima ideia de qual é a marca, mas eu irei chutar que é uma Ferrari. Nos é apresentado então nosso protagonista lindão saindo do carro. Seu nome é Shen Yuan, o garoto mais rico e bonito do campus que havia acabado de comprar um carrão novo. Um salto então vai pra fora do carro e as mulheres dizem que tem inveja dessa garota por conseguirem um cara tão legal. Nos é apresentado então sua atual namorada toda linda e amigona. Todos ficam com ciúmes, avisando que o prota malmente chegou no campus e já tá saindo com a deusa do segundo ano. Eles ainda nos contam que ela participa da aula de comissária de bordo. Todos os alunos ficam muito surpresos e com raiva, amaldiçoando a sorte do nosso protagonista com todas as suas forças, querendo ter a vida dele. Um dos garotos coloca a mão em seu óculos e diz que é claro, quando você é um homem bonito e rico, sempre ganham prioridade na escolha das mulheres. Do outro lado, o amigo calvo fala que na verdade não é só prioridade e que sim, nosso prota tem um molho, dizendo que várias deusas da escola estão afim dele. Nosso prota segue andando com sua beldade do lado, que se tornou nossa amigona, enquanto todos ficam observando e os admirando de longe. Em cima da janela, uma das garotas fala que a namorada do prota, chamada Zhou Yanting, não tem um corpo melhor que o dela e diz que ficou na dúvida por um tempo, avisando que demorou muito para tomar uma atitude e pergunta para sua amiga se ela agora ainda tem chance. Sua amiga do outro lado responde que as oportunidades são criadas por elas mesmas. Nosso garotão, escutando toda a conversa, olha para trás e solta um leve sorriso para as garotas acima que estavam na janela. Partimos para o shopping com o protagonista e nossa amigona fazendo compras, enquanto ele fala que infelizmente sua vida de luxo, invejada por todos, chegou ao fim no terceiro ano da faculdade. Ele nos conta que por causa de um desastre, não só as agências de viagem da família dele faliram, como também ficaram com uma dívida de mais de 1 milhão. Ele chega no quarto chamando um de seus amigos para ir até o cybercafé jogar um pouco e o outro responde que eles não são tão próximos assim. Um dos falsos amigos do canto também fala que ele ainda acha que é aquele riquinho de antes que podia dispensar eles a hora que quisesse. Em cima da sacada, o prota pensa que seus antigos amigos falsos foram sumindo um por um, evitando ele como se ele tivesse se tornado uma praga em suas vidas. Ele reflete que agora tudo já se foi, seus pais e sua irmã agora vivem em um apartamento apertado e alugado, e agora ele, que saía todo santo dia, foi obrigado a voltar a morar no dormitório da faculdade. Caindo em um lapso de pensamentos, ele fala que com toda essa situação nem adianta sonhar com a liberdade e a despreocupação de antes. Ele conta que agora não sabe como vai viver uma vida realmente decente e tranquila. Avistando nossa amigona de longe, o protagonista fala que estava tudo ruim até aquele momento que finalmente havia chegado para piorar tudo. A atual namorada do Shen Yuan fala que eles precisam terminar e nunca mais se falarem. Ela diz que espera que ele encontre alguém melhor que ela e que possa lhe entender como ela não pode agora. Ele toma um susto, pois achava que a relação que haviam construído tinha passado de somente uma vida luxuosa. Chamando ela pelo apelido de Ting, o protagonista fala que eles ficaram 3 anos juntos e agora ela quer simplesmente terminar do nada, perguntando se ela é mesmo tão cruel daquela maneira. Ela diz que ele fala como se fossem santinhos e se realmente não soubesse o tipo de relação que eles tinham antes. Caminhando para o carro, ela diz que tem mais uma coisa a dizer. Ela conta que ele não deve mais chamar ela de Ting, pois acha que isso soa muito ultrapassado e não seria legal se ele a chamasse assim quando eles se encontrassem novamente no futuro. Já com a mão na porta do carro, ela fala que na verdade seria melhor que eles nunca mais se encontrassem novamente e que o ciclo devia acabar ali mesmo. O protagonista chega até o ápice da loucura e solta um sorriso junto com um suspiro de aliviado, entendendo toda a situação. Ela diz que vai indo na frente já que seu amigo veio a buscar e o protagonista coloca a mão na porta do carro pedindo para que ela espere um pouco. Chegando bem pertinho dela, ela pergunta o que mais ele quer e o prota responde que aquelas bolsas de grife que ele havia comprado para ela, imagina que ela não as use mais e por isso perguntou se ela poderia as devolver nesse
caso. Ela fica irritada e se afasta, gritando com o nosso prota, pedindo para ele ter um pouco de dignidade, avisando que havia ficado 3 anos com ele, que a única coisa que ele havia lhe dado era somente bolsas ruins e depois de terminar ele ainda as pede de volta. Com a cara de sádico e maluco, o prota fala que ela não quer devolver tudo bem, mas por fim eles iriam reviver um antigo sonho juntos. Ela fica muito irritada, pedindo para que o nosso garotão vá pro inferno e se afaste dela. O velho babão se mete na conversa, chamando a garota pelo apelido que o prota havia chamado, dizendo que não vale a pena se estressar com isso, perguntando ao prota onde ele estava indo e se ele precisava de uma carona. Nosso prota ativa o modo criança da 5ª série e diz que quando ele chama ela pelo apelido, ela diz que é ultrapassado, mas quando aquele velho babão chama, é normal, dizendo ser engraçado isso, e ele responde ao velho que não precisa de carona, pois sua casa é ali perto e ele vai caminhando tranquilamente. O velho babão começa a zombar do prota, falando que ele e a Ting estão com pressa e agora ele só consegue se preocupar com o impacto que essa decepção teve no prota, avisando que ele acha melhor garantir que o garotão chegue em casa seguro, sem fazer nenhuma bobagem consigo mesmo. O protagonista, com um sorriso leve, pensa que se não se impor agora mesmo, eles vão achar que ele é um idiota total. Ele se aproxima do carro, aparecendo na janela, dizendo que ele é realmente gente boa e que agradece a preocupação, mas fala que a casa dele fica perto apenas alguns minutos e ele pode ir andando sozinho, tranquilo. Ele abre a porta, dizendo que a Yanting é uma garota muito boa e que ele deve cuidar bem dela no futuro. Ela fica com vergonha dessa reação e não consegue falar nenhuma palavra, apenas indo em direção ao carro. Ela entra no carro enquanto o velho babão responde para ele não se preocupar, pois a senhorita Ting estava em ótimas mãos agora. Com a sua cara de maioral, o protagonista conta que eles homens devem sempre dar o melhor para as mulheres. Debochando, ele pede para que o cara anote alguns conselhos e hábitos da senhorita Wanting. Ele conta que a primeira é que ela adora usar proteções de uma marca estranha lá com a numeração 001. Segundo, ela não precisa de meias calças caras, pois as mais chiques são as mais confortáveis. E a terceira e última coisa é que os uniformes de enfermeira e policial são os preferidos dela na hora H. O velho babão fica irritado, falando que o nosso protagonista realmente é um cara chato que nunca cala a boca e ele precisa ir embora. Ele acelera o carro, falando que não pode continuar sendo insultado por um moleque meia boca com metade da sua idade. Vendo o carro partindo fora, o protagonista fala que agora que a conversa estava ficando boa, ele decidiu ir embora. Olhando para a bela paisagem, nosso protagonista fala que talvez a Zoe Yanting tivesse feito a escolha certa afinal. Colocando a mão em seu rosto, ele fala que isso não é mais um problema dele, que espera que a escolha dela leve ela a uma vida perfeita a partir de hoje. De repente aparece quem, meus amigos? Uma mensagem do nosso querido sisteminha mostrando que o nosso garotão ganhou um sistema de vida perfeita que estava sendo baixado no momento. Ele fica surpreso e confuso, perguntando como ele é o anfitrião, sendo que não está à beira da morte nem nada, se questionando se está mesmo tendo alucinações agora. O sistema começa a falar que agora ele havia sido carregado e uma vida perfeita não precisa apenas de dinheiro como base, mas também precisa de admiração do sexo oposto. Ainda na mensagem do sistema, conta que a missão com tempo limitado foi ativada e ele deve gastar dinheiro com uma pessoa do sexo oposto com a idade apropriada e nível de afinidade acima dos 60, conquistando sua admiração, e a recompensa será que todo o dinheiro gasto será devolvido ao nosso garotão multiplicado por 3 vezes. E se a afinidade da pessoa aumentar em 3 pontos durante o processo, o reembolso será dobrado para 6 vezes o valor. O dinheiro gasto deve ser feito com economias ou dinheiro vivo. O protagonista começa a se bater, perguntando como ele ganhou um sistema de vantagens, falando que isso deve ser brincadeira ou alucinação, mandando desaparecer. Agora, enquanto uma voz no fundo chega chamando seu nome, e a gente já sabe que vamos ser apresentado a outra amigona. Aparece então outra amigona falando que um homem de verdade tem que agir como tal, avisando que aquilo era apenas um fim de namoro e não um fim do mundo. Essa amigona nos é apresentada como professora Li Xiao, a instrutora do nosso protagonista. Toda deslumbrante, ela vai caminhando até o protagonista, falando que já viu isso tantas vezes e que nessa hora a frase que os caras mais gostam de escutar são as mais simples. Ela conta que se acabou, acabou.
acabou e a próxima vez vai ser muito melhor, enquanto nosso prota olha para trás confuso, sem entender o que ela tá dizendo. O Shen Wan repara que tem algumas coisas na cabeça da professora Liang e diz que parece ser números. Ele toma um susto, ficando surpreso, falando que os números e anotações estão fluindo sobre a cabeça da professora Li. Então isso significa que o sistema de vida perfeita de agora a pouco não era uma ilusão e sim algo muito real. Com um sorriso bobo, a professora fecha seu punho e pede para o Shen Wan que ele se anime, pois tudo dará certo a partir de agora. Com vergonha e ficando levemente corado, o protagonista responde à sua professora que ele está bem, enquanto em seus pensamentos ele fala que então realmente ele tem um sistema de vantagens agora, mostrando todo o seu respeito, se é que vocês me entendem, né? Ela pergunta se a propósito Shen Wan havia pensado na sua proposta sobre a bolsa de estudo, pedindo para que ele lhe envie os documentos logo e diz que essa é uma das poucas formas que ela tem de realmente o ajudar. Ele levanta sua mão e diz que alguns milhares de yuans são apenas uma gota no oceano comparado às dívidas que a família dele possui atualmente, avisando que era melhor que ela desse essa bolsa de estudo para alguém mais qualificado e que realmente precisa. A professora do outro lado fala que se é assim que ele pensa, não irá insistir. Toda graciosa, ela fala que se tiver algum problema no futuro, ele deve ir lhe procurar, até mesmo se for um problema amoroso. Nossa amigona tá pra jogo, meus amigos. Ela solta um sorriso leve com uns tchauzinho dizendo que vai indo agora e ela está ali caso ele precise de alguém para conversar. Nosso prota lembra da missão e fala que a professora Ali se encaixa nos critérios da missão do sistema, se perguntando se será que ele pode realmente receber um reembolso multiplicado ao completar essa missão. Ele pensa que será melhor testar logo para ter certeza. Ele segura a mão da professora Ali, falando que precisa aproveitar ao máximo esse sistema e essa nova oportunidade. Segurando a mão da professora, deixando ela assustada e muito coradinha, ele agradece a sua professora por sempre se preocupar tanto com ele, pedindo para que ela espere um pouco, pois ele irá comprar um chá de leite para ela agora mesmo, enquanto ela diz que não precisa. Alguns minutos se passaram e ele aparece com o chá, oferecendo a sua professora, pedindo que ela por favor aceite. Ela fica corada, segurando o chá com leite, agradecendo ao protagonista por ser tão gentil e atencioso. Enquanto do outro lado, nosso prota está ali focado no celular, falando que seu saldo original era de 87 yuan e que ele havia gastado 6 yuans no chá de leite e agora tem 81 yuans. Tanto yuans que tô ficando doido já. Ele reflete que agora havia recebido um crédito de 18 yuans e o saldo foi para 99, percebendo finalmente que o reembolso multiplicado e o sistema é real. Surpreso, ele fala que se a afinidade da professora Ali continuar acima de 60, ele vai poder continuar gastando dinheiro com ela repetidamente e assim sempre recebendo o reembolso multiplicado do sistema. Vendo nossa amigona se retirar, ele pensa que essa é a chance que ele ganhou de finalmente pagar as dívidas da sua família, pensando que se usar isso direito, a família dele pode se tornar mais rica do que um dia eles já foram. Agora, um pouco mais animado, ele fala que voltará a ser o que era antes, ou até mesmo melhor e o mais importante, mais rico. Preso em seus pensamentos, ele fala que seu capital atual é de 99 yuans e reflete ser muito pouco ainda. Ele conta que a prioridade agora é garantir um capital inicial suficiente e encontrar as garotas certas para gastar dinheiro. Nosso garotão já quer gastar, né? Mas também com sisteminha. Já em outro canto, sentado em uma escada, ele fala que conseguiu juntar 50 mil yuans com empréstimos de empresa, mais empréstimos comerciais e algumas barras de ouro que ele havia guardado. Com um olhar de determinado, ele pensa que aos olhos da professora Ali, ele é apenas um estudante pobre com a família falida. E se ele quiser mesmo que ela aceite um presente caro, ele precisa agir com bastante cuidado. Uma hora se passou e percebemos que ele havia jogado uma caixa e alguns envelopes e outras coisas fora na caixa de lixo. Tá vendo, rapaziada? Não jogue lixo no chão. Segurando uma bolsa de luxo, ele fala que essa bolsa vale em torno de 39 mil yuans e é uma bolsa nova da coleção de primavera desse ano, refletindo que precisa dizer para a professora que essa bolsa é falsa se ele quiser mesmo que ela aceite.
noite. Vamos então parar na frente do apartamento da professora ali. Oh, eu acho que as coisas estão melhorando. O nosso prota está batendo na porta enquanto pensa que não sabe se a professora ali tem namorado ou não. Aí a conversa já ficou feia. Ela abre a porta toda poderosa, perguntando para o Shenwan o que ele estava fazendo ali aquele horário. Ele pede desculpa para sua professora por incomodar e pergunta se ela está cozinhando, enquanto do outro lado ela pergunta se ele está precisando de alguma coisa nesse momento. Segurando a bolsa com um leve sorriso, nosso prota conta para a professora que nesses 3 anos de faculdade ela cuidou tão bem dele que achava que era algo normal, mas hoje ele realmente havia percebido o quão valioso e acolhedor foi esse apoio. E também conta que esse é um pequeno símbolo de sua gratidão com ela e pede que ela aceite. Em seus pensamentos, a professora pensa que essa bolsa não parece ser barata, refletindo que talvez ela não possa aceitar. Ela fala com ele que ela é sua professora e isso faz parte do seu trabalho e nada mais. Esculacho. Também conta que trata todos os seus alunos da mesma forma e que não há necessidade de presente. Insistindo, ele conta que essa bolsa é falsa e que não custou mais de 200 yuans, falando que ela sabe a condição da sua família, então como ele poderia gastar tanto nesse momento? Ele reflete que se não fizer algo para agradecer, que tipo de pessoa ele seria, né? Avisando que essa bolsa não vale muito, mas é um gesto de gratidão e que ela não deve se importar e apenas aceitar seu presente, senão ele vai ficar muito triste. Ela aceita a bolsa, mas em seus pensamentos reflete que se recusar seria o mesmo que rejeitar nosso prota e ela não quer o magoar novamente. Ela responde que vai aceitar por enquanto, mas pretende retribuir em alguma data comemorativa que tiver. Alguma coisa aparece queimando, pois o cheiro havia ficado muito forte. Ela sai correndo, gritando que seu refogado está queimando, enquanto nosso prota mete o golpe ninja entrando para dentro de casa. Ela pergunta se ele já havia comido algo e se não queria ficar para jantar com ela essa noite. Eu tô falando que ela tá pra jogo, meus amigos. Ele olha para ela pensando que contanto que o namorado da professora não tenha problema com isso, por ele tudo bem. Afinal de contas, ele precisa estar perto para aumentar o seu nível de afinidade e ganhar mais reembolso do sistema. Ele recebe uma notificação em seu celular avisando que havia recebido 119 mil yuans, ficando surpreso e feliz, pensando que depois disso ele havia lucrado em torno de 80 mil yuans em uma noite. Chapado em seus pensamentos, ele fala que não é como se ele nunca tivesse gastado 80 mil antes, mas ganhar esse valor por conta própria foi a primeira vez. Além de ter feito isso sozinho na sua juventude, ele pensa que é uma vitória sensacional e comemorável. A professora chama sua atenção, dando um susto no protagonista, pedindo para que ele se sente e pergunta o que ele está pensando tanto ali parado. Com um pouco de vergonha, ele pergunta por que estão somente os dois, questionando aonde está o namorado da professora. Que namorado o quê? Esquece o namorado, vira homem. O desenhista mostra seu talento, enquanto a professora pergunta qual namorado ele está falando e questiona se ele quer desabafar um pouco sobre mais cedo. Nosso garotão pede para a professora não se preocupar, pois ele iria ajudar ela a resolver aquilo. Nosso homem que tá pra jogo, enquanto a professora diz que não precisa, ele puxa ela pra perto, avisando que será bem rápido. Que conversa é essa? Mais uma vez, o desenhista mostra seu talento, nos mostrando a visão do protagonista, contando à professora para que ela não se preocupe, pois ele resolveria bem tranquilamente. Aparece então mais uma amigona sendo apresentada a nós como irmã da professora Ali, chamada Li Meng, perguntando o que diabos o protagonista estava fazendo com a sua irmã. Ele toma um susto e responde que não está fazendo nada, enquanto a professora pergunta por que ela havia demorado tanto hoje, mandando ela ir comer logo. A professora Ali abraça a outra amigona, apresentando ela ao nosso prota como sua irmã mais nova, Li Meng. Com vergonha, nosso prota levanta uma das suas mãos e a cumprimenta com um simples oi. Ela do outro lado responde sem querer muito papo, né, que não está se sentindo muito bem hoje e por isso havia chegado tarde. O prota sente o clima pesar e se despede, falando para a professora Ali que havia comido antes de ir ali e que agora ele iria voltar para a faculdade e conta que eles irão se ver lá depois. A professora, sem entender nada, pergunta como assim já comeu, se alguns segundos atrás parecia que ele estava indo se sentar para comer com ela. Nossa amigona mais nova, que parece a mais velha, fala que aquele garoto
garoto parece estar aprontando alguma coisa, enquanto a professora responde que ele é apenas um de seus alunos. A irmã conta que isso é uma audácia, pois um simples aluno estava tentando conquistar sua professora. Com vergonha, a senhorita Li Xiao fala para ela parar de falar besteira e irem comer logo antes que esfrie, a empurrando. Andando na rua, o protagonista pergunta com quem ele irá gastar agora, pois a relação dele com a senhorita Li era apenas de aluno e professor. Mas refletindo em seus pensamentos, ele pensa que por outro lado ela não é igual a Zhou Anting, que só pensa em dinheiro o tempo todo. De repente, um garoto loiro tromba no nosso protagonista. Aparentemente o garoto estava derrotado em seus pensamentos. Nosso protagonista o reconhece como Lao Wang, perguntando o que havia acontecido com ele. Com suas mãos tremendo, indo em direção ao Shen Yuan, ele não consegue falar direito. Ele segura a mão do protagonista, chamando ele de irmão Yuan, avisando que sua deusa Fang Miui foi ao cinema com um cara chamado Zhang Peng. Nos é apresentado então um colega de quarto do Shen Yuan como Wang Waibao. Eu não faço a mínima ideia se eu pronunciei certo, mas tá bom. Em seus pensamentos, o protagonista pensa que a Feng Miui é a flor mais bela da turma 20 de comércio internacional do segundo ano. Ele também nos conta que é a deusa intocável do seu amigo. Eles nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento e nem mesmo havia conversado nenhuma vez, perguntando se isso era tudo. O amigo do prota, destruído, fala com o irmão Yuan para ele parar de olhar com aquele olhar de deboche e se realmente ele estava rindo dele, não estava. O prota olha para o lado, mandando ele parar de fazer palhaçada e olhar para quem estava vindo ali. O olho do amigo do Shen Yuan brilha enquanto nos é mostrado mais duas amigonas que, meu Deus do céu, o desenhista trabalha com vontade. Esse cara merece uma salva de palmas. O amigo do Shen Yuan aparece então com as 1000 plásticas com a cara de quem fez a harmonização facial, dizendo que ela foi apenas no cinema com Zhang Peng. Ele conta para o protagonista que eles não haviam ido para um lugar mais privado e por isso ele está feliz por achar que ainda tem alguma chance. O protagonista fica aliviado, pensando que quando ele ama uma garota ao ponto de se humilhar é realmente frustrante, perguntando até quando ele vai ficar nessa vida. De repente, nosso prota toma um susto ao notar que acima da cabeça da senhorita Minhui havia um nível de afinidade de 72. Ele grita em seus pensamentos, falando que o nível de afinidade dela é até mesmo maior que o da professora Li. Enquanto o protagonista olha para as duas garotas, uma delas chama a atenção da Minhui, perguntando se ela havia ouvido que a namorada do Shen Yuan tinha lhe dado um pé na bunda. Ela pergunta o que havia acontecido. Sua amiga fala: "Ele é o Shen Yuan, né?" E a Minhui fica pensando no nosso garotão de outra forma. Vamos então para outro momento, onde aparece a Minhui presa em seus pensamentos, enquanto sua amiga fala que, no treinamento básico do início do semestre, ela não devia ter incentivado Minhui a se aproximar dele, muito menos pagar uma bebida para ele. Ela conta que o cara rico tem fama de ser arrogante, refletindo que até dá para entender, mas a família dele havia falido e ele continua se achando. Conta também que, assim, fica difícil ele não receber um pé na bunda. Ela diz ainda que, felizmente, eles não ficaram juntos e que ele havia jogado 3 anos da sua vida fora, enquanto a Minhui não consegue falar nada. O protagonista, então, fala que finalmente encontrou alguém que o valoriza e que pode dar um lucro considerável para ele, mas se questiona por que os números em sua cabeça estão caindo tão rápido. Ele agarra seu amigo enquanto pensa que não pode ficar parado sem fazer nada. Pergunta ao seu colega de quarto, Lao Huang, se ele se sentiria incomodado caso ele ficasse com a senhorita Fang Minhui. Seu amigo fica corado, colocando a mão no queixo e fala que o ponto é que ele não tem chance com a flor mais bela do campus. Pergunta se ele acha mesmo que ainda é aquele playboy desfilando com carros chiques por aí. Mas responde que, por ele, está tudo bem. Ele apenas não quer que sua deusa fique com Zhang Peng. De resto, qualquer um serve. Shen Yuan agradece, dizendo que isso era ótimo de se ouvir, e fala que agora é sua vez de tentar. Seu amigo toma um susto e pergunta se o protagonista está realmente falando sério. Ele vai correndo até a Minhui, chamando seu nome. Ela vira, surpresa e corada, dizendo "Oi". A outra amigona entra na frente, perguntando o que o Shen Yuan quer com a Minhui.
Com um pouco de vergonha, ele responde que só queria saber se ela estava livre amanhã, dizendo que havia reservado uma mesa no Shin Sushi e perguntando se ela estaria interessada em acompanhá-lo. Muito corada, Min Hui pergunta se o Shen Yuan está realmente chamando ela para sair hoje. Do outro lado, sua amigona pergunta se era mesmo no Shin Sushi. Ela conta que aquele é o restaurante japonês onde o preço mínimo é 1.000 por pessoa, questionando se nosso garotão tem mesmo esse valor para gastar atualmente. Colocando a mão na cabeça, o protagonista pergunta se, depois do jantar, ela poderia acompanhá-lo num passeio, pois quer a ajuda dela para escolher um presente de aniversário para sua irmã. Diz que seria bom se ela o avisasse até o meio-dia de amanhã. Ele dá um tchauzinho para as amigonas, dizendo que vai indo nessa e que eles se falam no dia seguinte então. Corada, Min Hui fala que primeiro ela havia ido ao cinema com Zhang Peng e agora vai jantar com o Shen Yuan. Pergunta à sua amiga se realmente está tudo bem. E sua amiga, que não é boba, pergunta: qual o problema de ir comer uma comida japonesa de qualidade? Levantando um dos dedos, ela fala que o Shen Yuan pode ser meio arrogante, mas pelo menos é bastante bonito. Já o Li Zhangpeng só tem o dinheiro da família. E se a família do Shen Yuan se recuperar, ele passa o Zhangpeng fácil, fácil. Ela também conta que a Min Hui não perde nada indo, além do fato de ser apenas um jantar e um passeio. Nada demais. Reflete ainda que depois ajuda a responder a mensagem e a Min Hui responde: tá bom então. No dia seguinte, ao entardecer, aparece nosso garotão todo bem vestido ao lado da senhorita Feng Min Hui, que também estava graciosa como sempre. A garçonete então chega avisando ao Shen Yuan que ali estavam os pratos para 2 que ele havia pedido. Ela deseja que aproveitem e tenham uma boa refeição. Enquanto a garçonete sai do local, a senhorita Min Hui fala ao Shen Yuan que ouviu dizer que a família dele não estava em uma situação boa, pedindo para que ele não se preocupe em gastar muito com ela. Ele responde para que ela não se preocupe, pois a comida japonesa dali é incrível e vale cada centavo gasto. Ele diz isso enquanto observa as curvas graciosas da senhorita Min Hui, curvas que o desenhista claramente tem ânimo e gosto de desenhar. Nosso protagonista fica corado, dizendo que a atitude da Min Hui é bem ousada e que ele precisa manter a calma, pois só havia feito atos importantes há 2 meses. Min Hui então chama a atenção do protagonista, perguntando por que ele a chamou para jantar e se era somente por causa do presente para a irmã dele. Ele responde que sempre quis chamá-la para jantar, mas nunca havia encontrado a oportunidade certa. Min Hui faz uma expressão um pouco triste e o nível de afinidade dela começa a cair novamente, enquanto ela apenas solta um "ah". Shen Yuan fica confuso, se perguntando se ela não gostou da resposta, já que o nível de afinidade começou a despencar de novo. Na velocidade da luz, o protagonista pensa em um plano e diz que, no treinamento básico, ela sempre pagava uma bebida para ele, e que eles conversavam no WhatsApp a noite inteira, e que ele sempre se lembra disso. Ela fica corada e seu nível de afinidade sobe novamente. Ela pergunta se ele realmente ainda se lembrava daquilo. Com um pouco de vergonha, nosso protagonista olha para nossa amigona e pergunta: como ele poderia esquecer disso? O nível de afinidade dela sobe de novo. O protagonista pensa que precisa manter a calma, pois agora o nível da Min Hui estava em 70 de afinidade. 40 minutos depois, aparece nosso garotão indo pagar a conta. A atendente informa que o total foi de 3.000 yuans, e como ele é membro do restaurante, ele ganha um descontozinho sacana. Ele apenas agradece e aproxima seu celular da máquina de pagamento. Min Hui começa a ficar corada novamente, pensando que seu orçamento mensal é de 3.000, e que só naquele jantar ele havia gastado tudo isso. Ela reflete que, quando saiu com Zhang Peng, ele teve a ousadia de sugerir que comprassem um bandejão da faculdade e que na próxima sairiam para jantar. Ela conclui que ele tem bastante dinheiro, mas é muito mão de vaca. Nosso garotão, então, recebe uma mensagem do sisteminha, dizendo que o reembolso havia sido transferido para sua conta. A mensagenzinha do sistema aparece acima da cabeça do protagonista, dizendo que há uma nova missão:
gastar dinheiro com uma pessoa do sexo oposto, com afinidade acima de 50, e conquistar sua admiração. A recompensa? Todo o valor gasto será multiplicado. Mesmo esquema da outra missão. Olhando para trás, o protagonista pensa que começou com 72 e agora está em 76. Ele sorri, dizendo que conseguiu, e conta que a sensação de ganhar 10 mil apenas com um jantar é simplesmente incrível. Min-hui fica corada, olhando para nosso protagonista e dizendo que quanto mais ela olha, mais ela gosta dele. E se pergunta, esse é o poder do dinheiro? Ela segura a mão do nosso garotão, que fica confuso, enquanto ela diz que ainda precisam ir ao shopping comprar o presente da irmã dele. No shopping, aparece o velho babão ao lado da ex do nosso protagonista. Ele pergunta o que aquele garoto está fazendo ali, enquanto ela percebe a presença do nosso garotão. Em seus pensamentos, a ex pensa que terminou com ele ontem, e hoje ele já está se exibindo com outra, sendo que ela nem terminou com o atual ainda, e já está com outro. Vai entender. O velho babão também reflete. Que diabos um estudante falido está fazendo gastando dinheiro num lugar como aquele? Abaixo, vemos o velho pensando que ele é um trabalhador explorado, dizendo que teve que comprar um monte de bolsas para conquistar a Zhou Wanting, enquanto aquele cara, cheio de dúvidas, está cercado de garotas. Ele conclui: isso é realmente revoltante. O protagonista olha para a senhorita Min-hui e diz que seria melhor olhar em outras lojas primeiro, e ela apenas concorda com ele. O velho babão, que ouviu a conversa, chama a atenção do protagonista dizendo: já que vocês estão aqui, por que não dar uma olhada? Olhar não custa nada. E então, a ex do protagonista, como se ainda tivesse direito a algo, pergunta ao Shen Yuan o que ele está fazendo ali no shopping com aquela garota. Com uma cara de 0% de ligação emocional, o protagonista responde: coincidência, eu só vim comprar um presente para minha irmãzinha. O velho, que ainda não entendeu seu lugar, estala os dedos e diz que se ele quer comprar um presente, devia ir até uma loja de atacado de brinquedos. E pergunta por que ele está ali, se não tem dinheiro para gastar naquele lugar. A ex do protagonista faz sua jogada e se aproxima da Min-hui. As duas ficam cara a cara. A ex diz que não conhece Min-hui, mas pede que ela não se deixe enganar tão facilmente pelo Shen Yuan. Shen Yuan entra na frente perguntando à ex: o que você tem a ver com isso? E que papo é esse de enganar? Quando foi que eu te enganei? O velho babão se intromete novamente, dizendo que ele não devia responder à senhorita Ting daquela maneira. Ele ainda comenta que um homem precisa ter classe, principalmente com a ex. Ele também afirma que todo mundo sabe da situação de falência e dívidas do protagonista, então não há necessidade de bancar o rico, pois ninguém ali está rindo dele. Com uma expressão séria, o protagonista pensa que aqueles dois realmente se merecem, e que ele não consegue sentir nada por eles além de nojo. Outra mensagenzinha do sistema aparece, dizendo que, para ter uma vida perfeita, ele não deve ser menosprezado por ninguém. A nova missão é gastar dinheiro com uma pessoa do sexo oposto e aumentar o nível de emoção negativa das outras pessoas. Para cada 2 pontos de emoção negativa, o valor gasto será dobrado. Essa missão é combinada com a anterior, então ele receberá aproximadamente 5 vezes o valor gasto. Olhando para cima, o protagonista pensa que isso é realmente ótimo. Ele comenta que, no começo, pensou em dar um pouco de dignidade para os dois e evitar uma humilhação pública. Mas já que insistem em se meter onde não devem, ele vai usar o sistema e cumprir a missão. Afinal, agora não há motivos para recusar. Segurando a mão da senhorita Min-hui, que fica completamente corada. Ele diz que ambos vão entrar e dar uma olhada então. Dentro da loja, 2 atendentes conversam. Uma diz que Shen Yuan era um cliente fiel e que ela vai atendê-lo. A outra responde debochada: cliente fiel? Ele está falido. Zhou Wanting, a ex, segura uma bolsa e diz ao velho babão que ele já pode pagar. A atendente a recebe sorridente, enquanto pensa: os clientes bons ficam comigo, os falidos com ela. Do outro lado, as atendentes bajulam Zhou Wanting,
dizendo que os acessórios combinam perfeitamente com a bolsa. O conjunto inteiro custava 100 mil yuans. Shen Yuan diz a Minhui para não economizar. Ela aponta 2 bolsas que achou lindas e que a irmã dele adoraria. A atendente informa: as 2 bolsas juntas, mais os acessórios, somam 131 mil yuans. O velho babão se assusta. Gastar 100 mil? Que esbanjador! Ele mal consegue pagar a própria conta. A ex pressiona. Vai pagar ou vai deixar o Shen Yuan te humilhar? Antes que ele responda, Shen Yuan diz calmamente à atendente que quer as 2 bolsas e todos os acessórios que Minhui escolheu. Todos ficam chocados. Até a própria Minhui tapa a boca, surpresa. A atendente, suando frio, confirma. São 131 mil yuans. Shen Yuan sorri. Sem problemas. Pode passar no cartão. A ex explode. De onde veio esse dinheiro? Você não estava falido? O velho pergunta se ele fez um empréstimo. Shen Yuan ignora ambos. Ele comenta, sarcástico. O velho tem um A8, né? Deve ter custado uns 600, 700 mil. Então 20 mil em uma bolsa é fichinha, não é? A ex pressiona. Mostra para ele quem você é. Mas o velho está preso em seus pensamentos. Comprou o carro com empréstimo e não quer que Zhou Wanting descubra. Ele foge, fingindo uma ligação. Zhou Wanting fica furiosa. Shen Yuan observa a cena e comemora internamente. Missão concluída. Ele entrega as bolsas para Minhui, mas ela hesita. É muito caro. Ele insiste. Considere isso um pedido de desculpas por tudo que ouviu hoje. E não agradeça ainda, porque o resto também é seu. Ela, envergonhada, diz que não pode aceitar, com medo de parecer interesseira. Ele segura suas mãos e diz: isso é só o começo. Temos muito tempo pela frente. Por favor, aceite, senão vou me sentir mal. O sistema então o parabeniza. Missão concluída. Reembolso multiplicado em 6 vezes. Saldo total atual: 790 mil yuans. E aí, curtiu o vídeo? Então mete o dedo no like, não custa nada e me ajuda mais que XP de missão fácil. Se você quer ver a continuação dessa história maluca, comenta aí embaixo. Quero mais desse rolê. E ó, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque perder os próximos episódios é pior que levar spoiler na cara. Tamo junto, até o próximo recap.